Você tem 2 mundos, 2 oportunidades, 2 portas para abrirem. Uma de transformação do seu legado e multiplicação patrimonial, a outra porta de destruição do seu legado, de depreciação do seu patrimônio e de brigas familiares. Qual dessas 2 portas você gostaria de abrir? E eu quero que você caminhe aqui comigo nesse vídeo, você visualizando abrindo aquela porta maravilhosa e você acordando de manhã cedo, na sua casa, super feliz, a sua empresa, o seu negócio acontecendo, as vendas, enfim, o faturamento, tudo tranquilo. E os seus bens pessoais lá organizados, tranquilo, e os seus filhos felizes, os seus filhos assentados à mesa, e você está olhando toda essa situação de fora, tá? Caminha comigo nessa visualização, e você está vendo toda essa situação de fora, você está vendo a empresa, a gestão acontecendo, você está vendo os filhos reunidos à mesa, comendo juntos, conversando, falando de planos, de sonhos, você está vendo os netinhos lá brincando, e eles estão programando a próxima viagem, e eles vão fazer um cruzeiro, e vai ser uma coisa incrível, e você está visualizando todas essas situações. Essa é a porta do planejamento patrimonial, do planejamento familiar na modalidade holding, que eu quero te ajudar. Eu sou o Glauco, economista e contador especialista em planejamento. Eu já contei um pouco da minha história começou em 2010 com o estudo da lei das SAs, logo após um acidente trágico na minha família, e a gente começou a estudar, eu entrei nessa jornada de conhecimento, de crescimento, para ajudar a construir o seu legado. Esse é o mundo que a gente quer te encontrar. E para isso a gente precisa fazer um estudo detalhado dos seus objetivos, dos seus sonhos e como você quer construir o seu legado, como você quer deixar a sua família, como você quer se livrar do processo de inventário. E é isso que é muito importante, porque eu sou especialista nessa área e eu tenho um time jurídico, contábil, de primeira linha, que também é especialista na parte de livrar a sua família dos impostos, livrar a sua família do inventário e, principalmente, livrar a sua família das brigas. Como eu falei, você pode visualizar esse mundo, abrir essa porta do planejamento patrimonial, mas para isso você vai precisar de algumas coisas que eu vou falar aqui, talvez você nem goste de ouvir, e se você não quiser ouvir e quiser passar esse vídeo, não tem problema, tá? Mas se você está comigo até agora é porque você está interessado em fazer o planejamento, você está interessado em abrir essa porta do planejamento patrimonial, empresarial, organizado. Você quer ver a sua família feliz, você quer construir o seu legado, você quer multiplicar o seu legado. O que a gente precisa para fazer isso? A gente precisa agendar um bate-papo e eu vou fazer a Semana da Família Feliz, a Semana da Família Salva e Feliz. E nessa semana eu vou falar um pouco mais dos conteúdos. O que a gente vai fazer, basicamente? Eu vou te explicar como começar o protocolo familiar, como começar ali aquele brainstorm da formatação do seu patrimônio, da formatação de quem vai ficar com o controle da empresa, talvez, quem é mais apropriado, quem está mais preparado para fazer essa atividade. A gente vai falar como vai ser a constituição dos seus bens, quais são os seus sonhos, os seus objetivos, e eu vou te explicar também que você vai se manter no controle, na posse, através da Golden Share, que eu inclusive expliquei em outros vídeos, que você vai se manter em plena posse de todos os seus bens até o último suspiro. Então, problema de discussão ou de você ter que pedir anuência, assinatura dos seus filhos, isso não vai acontecer, tá? E a gente vai estruturar para você todo esse planejamento. Agora, eu queria que você, que está comigo até aqui, que você visualizasse outro mundo, você abrisse outra porta e aí você visse a sua família em dificuldades financeiras ou tendo que vender um bem para poder pagar os impostos, ITCD, ITBI, ganho de capital, cartório, enfim, e a sua família tendo que pegar um bem e entregar para um advogado. Mas aí talvez você fale assim: ah, Glauco, mas eu tenho liquidez. Aqueles investimentos seu que você trabalhou, aquela carteira de investimentos, que você teve assessoria, todos aqueles investimentos, 25 a 40% desses investimentos indo para o governo ou ficando com contas bloqueadas, conta de investimento bloqueado, dividendos bloqueados, enfim, toda essa situação. E sabe o que acontece na maioria das famílias que passam por todos esses traumas? Eles falam: puxa, papai construiu, mamãe construiu uma coisa tão incrível, mas infelizmente ele não soube como passar esse legado, ele não teve a tecnologia jurídica contábil para fazer esse planejamento. Eu quero
te tirar do direito das sucessões e te levar para o direito empresarial. O que que eu estou falando com isso? É você não passar pelo inventário e você transformar os seus bens numa empresa constituída na modalidade holding, de modo apropriado, porque se você constituir só um CNPJ, ele vai ter inventário, ele vai ter brigas, ele vai ter avaliações do governo muito severas, mas se você fizer isso comigo, de modo organizado, nós vamos então transferir todos os bens para uma holding e a sua família não vai passar por esses problemas. Mas a decisão é sua, de construir o seu legado, de perpetuar o seu legado, ou de ver a sua família brigando para dilapidar o patrimônio, ou brigando talvez e sofrendo para tentar manter esse legado. De que lado você quer colocar? Qual porta você quer abrir? Eu quero te fazer um convite para você vir comigo na jornada da família salva e feliz. A jornada da família salva e feliz, eu vou falar mais sobre o acordo de acionistas, como você pode começar esse processo de estruturar as suas ideias para ter o seu modo de sucessão. Eu vou ter nessa live, eu vou explicar para você mais detalhes de como vai funcionar todo o seu planejamento. E muito importante, você vai se manter no controle. E outra coisa, eu vou te explicar e eu vou realmente dar todas as dicas para como selecionar um escritório para trabalhar para você, como selecionar advogados para trabalhar para você. Eu não sei se você sabe, mas eu já toquei grandes escritórios de advocacia, eu também trabalhei como controle e diretor financeiro de empresas com faturamento de até 150 milhões por ano, e nessas experiências que eu tive, uma das coisas que eu me especializei era de fazer a leitura dos contratos que os advogados escreviam. Eu fazia leitura e eu fazia correções em N cláusulas, e durante mais de 5 anos eu li contratos, pasmem, e as minutas de contrato com clientes, fornecedores, bancos passavam por mim, e eu tinha a responsabilidade ali de fazer uma triagem antes de ir para o CEO. Então, eu me especializei muito nessa área, e aí a gente quer te ajudar nessa estrutura de planejamento a como saber se aquele escritório está preparado para te assessorar na constituição de uma holding ou não, e a gente vai te dar todas as dicas sobre isso, das questões contábeis, se você pode integralizar o carro na holding, se é viável, como fazer isso, como não ter o pagamento do ITBI, porque, gente, pasmem, eu já vi cada coisa constituída por advogados, tá? Não estou falando mal dos advogados, eu tenho um time de advogados hoje, contadores de primeira linha, e que sabem fazer as coisas, mas eu já vi alguns advogados, infelizmente, fizeram coisas de integralizar bens pessoais, empresariais, carros, tudo numa holding só, tudo numa empresa, e não ter nenhuma estrutura de planejamento sucessório nessa holding. Então, só ter holding, nessa moda de holding que nós estamos vivendo, não vale a pena. Eu quero realmente te entregar uma solução muito legal para você aprender a realmente ver o contrato, ver as nuances, ver as consequências e ver aí realmente uma formatação de um projeto maravilhoso para você colocar os seus bens, para você realmente ter confiança aonde você vai colocar os bens. Então vem comigo, se cadastra para a Semana da Família Salve e Feliz, e eu quero falar mais detalhes para você, empresário, para você que tem bens aí superior a 2 milhões, se você já tem patrimônio superior a 2 milhões, você já é um potencial cliente. Nós vamos fazer então um bate-papo nessa semana. Conto com você, um grande abraço, curte esse vídeo, compartilha, até o próximo.